Glória a Deus, que maravilha, né? Que maravilha ser filho de Deus, que maravilha servir ao Senhor com todo o nosso coração. É isso que Deus quer de cada um de nós. Mas nesta tarde eu pergunto a você, meu querido, você já passou por algum momento de tribulação? Você já teve momentos de angústia na sua vida? Eu quero dizer para você que todos nós passamos momentos difíceis, momentos de angústia. O próprio Jesus passou por esse momento difícil. O apóstolo Paulo, Pedro, todos eles passaram por sofrimento, momentos difíceis. Mas eu quero dizer para você, um dia você vai passar. Se você ainda diz que não passou ainda, mas vai ter momentos que nós vamos passar por angústia, sofrimento e dor. Interessante que, eu já falei isso na igreja algumas vezes, que Deus é todo poderoso. Deus é maravilhoso. E eu quero dizer para você uma coisa que às vezes a pessoa me interrompia quando eu estava falando, que Deus, Ele é tão bondoso que no momento da sua dor, do seu sofrimento, maior que seja o seu sofrimento, você não vai sentir dor nenhuma. E como é que você prova isso? As pessoas, pois já por 2 vezes, irmãos. Eu fui uma vez acidentada, eu estava ali na Avenida Carlos Phillips e os ônibus ali vieram com maior velocidade e jogou minha moto em alta velocidade que ele vinha. E naquele momento eu via que estava um caminhão de vergalhão, que eu ia entrando com o rosto nos vergalhões. E aquele caminhão carregado. E aí foi o que eu fiz. Eu fiz um esforço, empurrei com os pés a moto e caí por debaixo do caminhão. E naquele momento eu não senti nada, dor nenhuma. Quando eu vi, já estava ali na clínica dos acidentados, com a clínica que tinha ali. E eu disse, é interessante, eu não senti nada, nem vi nada. Muitas pessoas já contaram testemunho assim. Então que Deus é poderoso. Deus, Ele dá aquela anestesia na hora do sofrimento, na hora da dor. Que maravilha. Então eu quero dizer para você que você um dia vai passar por um momento difícil. Eu já passei por vários momentos difíceis. Quando meu pai, eu amava muito meu pai. Meu pai tinha a minha profissão, ele me ensinava com carinho. E quando ele saiu para trabalhar, me beijou e disse, meu filho, não saia daqui. Não saia daqui porque Deus falou no meu coração que vai morrer alguém aqui. Eu fiquei naquele momento preocupado porque ele já falou uma vez sobre isso e aconteceu. E realmente a notícia foi que 2 horas e pouco e veio a notícia que ele faleceu, o carro atropelou. Quer dizer, aquele homem que eu amava tanto, meu pai, deitado ali, quebrado crânio, perna, braço, todo esbagaçado com o carro. E aí foi um momento difícil, um momento de dificuldade que eu passei. Mas eu senti a presença do Espírito Santo de Deus, porque eu olhei assim e vi aquela tristeza, mas com poucos minutos depois, o Espírito Santo de Deus abençoou meu coração, a minha vida, que me despertou. E aí eu tinha 14 anos de idade, só foi eu que vi aquele corpo de meu pai ali, aquele momento de angústia. Aí meu semblante tranquilamente ficou normal e eu providenciei, vamos comprar o caixão, vamos... Quer dizer, todos nós passamos por um momento difícil, sabemos disso. A palavra de Deus nos diz no Salmo 119, versículo 143, sobre mim vieram tribulações e angústia. O salmista diz sobre ele veio tribulações e angústia, todavia os meus mandamentos são o meu prazer. Então sabia que as coisas de Deus, que era o prazer dele, é a ordenança de Deus. Às vezes paramos para refletir sobre a nossa vida e tudo o que está acontecendo, cada um de nós. Por que tanto sofrimento? E é assim que as pessoas têm perguntado. Mas por que tanto sofrimento? Desde o início eu quero dizer para você, meu querido, que nós não merecemos nada. Ninguém merece nada. Se estamos vivos é pela misericórdia de Deus. O homem pecou. Nossos pais, eles pecaram. E o pecado veio para toda geração. E a terra se tornou maldita por causa do pecado do homem, meu querido. Nós não merecemos nada. E as pessoas ficam a perguntar por que eu estou passando por um momento de tribulação. Muitas pessoas acham que é tão especial que não vai nem passar por sofrimento. Acham assim. E essas pessoas ficam perguntando por quê? Por que tanta luta? Por que tantas provações que eu tenho passado?
Se eu, meu querido, sou um servo fiel, temente a Deus, e obedeço a palavra do Senhor, como entender e enfrentar essas situações? É o que eu quero trazer para você nesta tarde. Como nós podemos enfrentar esse momento difícil? Jesus nos ensinou seus discípulos dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que maravilha! O próprio Senhor Jesus, ele disse que no mundo aqui nós teremos aflições. Tende bom ânimo. Muitas vezes as pessoas pensam que no mundo é quando a pessoa está no mundo, na perdição. Não. Nós vivendo aqui nesse mundo, nós vamos ter muitos momentos de aflições, porque o sofrimento não vem somente para as pessoas que não é cristão. O sofrimento vem para todos, nós. Não é verdade? Mas no dia da angústia, o que fazer? Veremos na palavra de Deus que ver alguns passos que nós podemos enfrentar no dia a dia da hora de tribulação. Para enfrentar no dia de angústia, devemos buscar o Senhor, nosso Deus. Esse é o primeiro resultado. É buscar a presença do Senhor. É nele que você deve confiar. Bateu uma dificuldade na sua vida, meu querido, não esqueça, busque a presença do Senhor. Peça perdão dos seus pecados, realmente entregue o seu fardo na mão do Senhor. E o próprio Jesus, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, nos diz Mateus capítulo 11, versículo 28. Então, é o Senhor Jesus que você deve buscar no momento de aflições. Que maravilha é servir ao Senhor. Eu me recordo, eu estava até conversando isso com o pastor Rui, ali da Igreja Batista Moriá, essa semana, que o meu pai na fé, o irmão Sáter, o evangelista ali, que me evangelizou, e eu fui para um retiro ali no Feijão, naquela época, um retiro da igreja, e esse irmão Sáter, 80 e poucos anos, uma perna cheia de eczema, e eu, novo convertido, ali os primeiros dias entrando na igreja, e o irmão Sáter estava um pouco escuro, ele não viu, ele bateu a perna com toda a força numa árvore ali, num galho de árvore seco, que eu fiquei olhando para ele e ele disse: oh, glória a Deus, aleluia, Deus é bom. E começou a glorificar a Deus. E eu fiquei ali, eu novo convertido, e digo: meu Deus, e agora? Se fosse comigo, ia sair tanta coisa ruim, né? Porque o meu coração ainda estava cheio de maldade. Eu era um novo convertido, mas é verdade. Então, e o que é que eu ia fazer? Eu não ia nem saber de ir a Jesus, não. Eu ia dizer palavrões, quem sabe, me ficar aborrecido. Mas Jesus nos ensina, então: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, se você está passando por dias de angústia, de tribulações, meu querido irmão, meu amigo rádio ouvinte, o certo é urgentemente buscar seguir o convite de Jesus, ir ao Senhor Jesus. Não se desespere, não adianta. Deus é todo-poderoso, está pronto para abençoar. Eu me recordo, uma certa vez, aconteceu com um irmão meu, irmão de sangue, irmão da fé. Ele já partiu para a eternidade, é o engenheiro Luiz Aquino, muito conhecido aqui na cidade de Aracaju. E ele estava nos dias difíceis, ele estava um pouco mal de Parkinson, não podia nem dirigir carro. E aconteceu um acidente, e ele mesmo foi quem provocou o acidente, batendo no outro carro. Não houve vítima, mas naquele sofrimento, naquela angústia, ele clamou ao Senhor. E Deus estava atento ali naquela mesma hora. Passou, então, a cunhada dele, e bem pertinho estava. E ela parou e disse: ô, meu compadre, não se preocupe que eu vou resolver tudo. Ela é uma advogada, então resolveu, pagou tudo. Foi o Senhor que mandou um anjo. Então é o Senhor que nós devemos clamar na hora da angústia, na hora da tribulação. Coloque isso no seu coração. Se você tem fé, o Espírito Santo de Deus vai colocar isso na sua mente. Nos momentos de angústia, você realmente vai aceitar o convite de Jesus. Somente Jesus nós podemos encontrar o remédio certo para a nossa dor, meu querido amigo. Somente Jesus Cristo é quem tem um bálsamo certo para realmente passar em nossas feridas. Na hora do sofrimento, muitos têm tendência de viver murmurando, mas não devemos fazer isso como cristão de maneira nenhuma. Sabemos que a tendência da carne, o homem que é pecador, a tendência é murmurar, é se aborrecer, é brigar.
Mas não devemos estar murmurando. No dia que passamos por angústia, devemos reclamar ao nosso Deus. Jamais devemos murmurar, nem tampouco ficar blasfemando, falando mal da situação, de maneira nenhuma. Quem sabe você nesta tarde é um cristão, servo do Senhor, mas tem murmurado, tem realmente blasfemado e contando lamúria, contando dificuldade, só conta isso, só fala isso. Fale do amor de Deus, engrandeça o nome do Senhor na hora da dor. É costume de todos nós se lamentar dessa situação. Parece que é um descanso que as pessoas têm, é contar a situação aos outros. Eu sei que isso é normal do ser humano, mas Deus quer que nós sejamos louvando a Ele na hora da dificuldade, na hora da tribulação, é buscar a presença dEle. É nele que é o nosso socorro presente. Como diz o salmista, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O que devemos fazer é buscar o socorro naquele que pode nos ajudar. Interessante que a palavra de Deus nos diz no Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, meu querido. Se nós somos justos, muitas são as nossas dificuldades, as aflições. Mas a parte B diz assim, mas o Senhor de todos os livra. Então existe livramento do Senhor para a vida do cristão. Isso faz lembrar de Daniel na cova dos leões. Já imaginou? Você queria estar na pele de Daniel? Quando aqueles leões ferozes ali, acostumados de gostar com as pessoas, Daniel estava para entrar naquela cova dos leões, mas Deus presente estava ali. Então o Senhor livrou. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Já imaginou? Deus estava presente ali na cova dos leões com Daniel. Que maravilha, naquela noite o leão jejuou. Oh, aleluia. Isso é que Deus faz, essa maravilha. Então, quem sabe Daniel não tinha um travesseiro, ele colocou a cabeça naquele leão ali, realmente, e deu uma soneca. Imagine só. Que maravilha. Ele tinha o Deus presente. Ele sempre orava ao Senhor. A Bíblia nos diz que ele orava, buscava a presença do Senhor. É por isso que é importante servir ao Senhor, nosso Deus. Bem assim foi Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia nos diz, naquela fornalha ali, aqueles homens não queriam adorar aos deuses lá. E realmente Deus livrou. É Ele, devemos buscar a Ele, devemos estar ao lado dEle a cada dia. Devemos prestar atenção ao que nos diz a palavra de Deus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Você está passando por situação difícil, Deus permitiu que você entrasse nessa situação. Não é para castigar você, não, meu querido. É para abençoar você. Essa dificuldade que você está enfrentando, que lá na frente você vai ver o agir de Deus na sua vida. Eu tenho dito isso. Essa semana eu levei um filho meu para fazer um exame de sangue, e tinha uma senhora lá, que ela estava sem poder caminhar, dando aquele espacinho, e contando que perdeu uma filha, perdeu o marido. E ela disse que era evangélica, eu estava falando do amor de Deus para ela. E eu disse, olha, minha irmã, me perdoe que eu vou dizer para a senhora, não sei se a senhora é cristã, mas eu fiquei logo dizendo, falando, essa situação que a senhora está passando nessa vida. Sabe por que isso aí? É um remédio que Deus está te dando para que você possa crescer na sua vida espiritual, crescer sua fé. É verdade. Ninguém pode ter aquela vitória sem uma luta. Então é nas dificuldades, nas lutas, nas aflições da vida, é que realmente vem em nós o desejo de servir ao Senhor. E o Espírito Santo, Deus fala na nossa fraqueza, no sofrimento, Deus fala no nosso coração. Então, meu querido, é nessa hora que podemos dizer que vale a pena ser um cristão. Meu querido amigo e o rádio ouvinte, vale a pena ser cristão. Não é placa de denominação, não é isso que eu ando falando aqui de maneira nenhuma. Cristão é servir a Cristo, é procurar fazer a vontade de Deus. O que devemos fazer é descansar no Senhor nosso Deus, é ficar despreocupado com a certeza que Deus está no controle. Deus vai nos dar a resposta, então nós ficamos tranquilos, pois é o Senhor nosso Deus é quem nos livra e nos dá a vitória. Nós, os escolhidos de Deus, temos a certeza que na hora que passamos pelo vale da tribulação, então, naqueles momentos difíceis, estreitos de nossa vida,
Deus entrará nesse vale de angústia, nesse vale de sofrimento, nesse vale de tribulação. Ele entrará com a sua mão forte e poderosa para nos abençoar. Creia nisso, meu querido. Em nome de Jesus, analise como é que anda a sua vida diante de Deus, para estar conosco, nos trazendo o que? Providência. Deus quer realmente trazer uma providência para nós e nos mostrando que Deus é Ele é verdadeiro. É o verdadeiro Deus, meu querido, que está ao seu lado e Ele quer abençoar. Porque operando Deus, ninguém pode impedir. No dia da angústia, o Senhor é a nossa proteção, é o nosso alto refúgio. Mas nos diz o Salmo 59, versículo 16, a parte B. Pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da angústia. É o Senhor nosso Deus. Então que essa palavra, o Espírito Santo de Deus esteja falando ao seu coração. Não vive assim desesperado, não viva a sua vida preocupada com o dia da manhã, não, meu querido. A Bíblia nos diz que se nós temos que comer, o que vestir, nós devemos dar graças a Deus, não viver desesperado, angustiado. Davi, ele estava dizendo a importância de confiar na proteção do Senhor. É verdade. Davi enfrentou muitas lutas difíceis, mas Davi confiava no Senhor. Naquela luta, quando ele teve ali com aquele grande gigante, aquele gigante veio com armas ali, escudo, e ele foi em nome do Senhor. É nessa força que você deve acreditar. Deus está presente. Meu querido, se você tem buscado refúgio e proteção em outras fontes, nada você vai conseguir, meu querido, de maneira nenhuma. É só em Jesus. É na hora de buscar Deus. Jesus, Ele quer te ajudar, mas é necessário você entender que a sua vida precisa estar na mão do Senhor. Sabemos que muitas vezes o Senhor, nosso Deus, permite que passamos por essas aflições. É para aprender mais e crescer cada vez mais no degrau. O salmista nos diz, Salmo 119, versículo 71. Foi-me um bom passo pelas aflições, para que aprendeis os teus decretos. Então, meu querido, no passado nós passamos por situações difíceis, nós podemos entender que Deus permitiu para que nós possamos crescer na presença dEle. Mas é Deus, é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente, como diz o Salmo 46, versículo 1. Irmão, tenha fé que Jesus fortalecerá a tua alma, o teu espírito e renovará as tuas forças para que você enfrente os dias de angústia. É nele que você deve confiar, é nele que você deve buscar. Firme, meu querido, fique firme na confiança de Deus, porque Ele é poderoso para dar para nós a vitória. Interessante que a palavra de Deus nos diz, Salmo 125, versículo 1, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Então nós devemos confiar no Senhor, não se desesperar. Se bater a tribulação, se bater a angústia, se bater o sofrimento, Deus está presente. Se você quiser vencer e quiser ter uma vida de vitória, não se entregue diante dos problemas, não. Não se renda diante das angústias. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, diz 1 Coríntios 15, 57. O apóstolo Paulo que nos diz isso. E para concluir, eu quero dizer para você, no dia da angústia, você deve procurar auxílio no Senhor, porque Ele é o refúgio, é a nossa proteção. Preste atenção, meu querido. É nele que você deve confiar. Não se desespere. Não fique murmurando. Quem murmurou no passado, meu querido, ficou ali no deserto, passando 40 anos por ali, rodeando o deserto. Que o povo de Israel estava murmurando. Deus quer que você, na hora que você pensar em murmurar, você glorifique o nome do Senhor. É isso que o irmão Sati fez. Essa experiência já tive muitas vezes, meu querido. Eu fazendo um trabalho que não dá certo. E aí, às vezes, o pensamento do homem querendo se irar, a Bíblia diz que você irai, mas não pequeis. Mas eu digo, sabe o que é isso aí? Agora eu vou dar a resposta certa. Eu vou buscar cantar um corinho, faço uma oração. E aí, quando eu volto, dá tudo certo. Não adianta murmurar, é clamar ao Senhor. Que nessa tarde você busque mais a presença do Senhor, que Deus está ao seu lado.
A palavra de Deus nos diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombre porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Porque eu, o Senhor teu Deus, que toma pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Olha que maravilha. Que nesta tarde você abra o seu coração. Peça perdão pelos seus pecados, seja quanto pecado for. Peça perdão aos seus pecados e tenha um encontro com Jesus. Nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Pai querido, nesse momento, em nome de Jesus, quero agradecer, Senhor Deus, pelo dom da vida, pela salvação eterna em Cristo Jesus, por mais um dia que estamos passando, meu Pai, pelo amor que o Senhor tem para conosco, pela misericórdia que o Senhor tem para com nossas vidas, que é a causa que nós não somos consumidos. Nesta tarde, meu Pai querido, em nome de Jesus, abençoa cada rádio ouvinte, cada irmão, cada amigo que está nos ouvindo nesta tarde. Que o Espírito Santo de Deus abençoe grandemente, que eles possam realmente sentir a verdadeira paz, a paz de Cristo no coração. Por isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aqueles lares, meu Deus, que está carente de Ti, Senhor, faz um milagre nessas vidas, meu Pai. Toma cada um dos Teus filhos nas Tuas mãos. Tem misericórdia, meu Pai. São muitas pessoas que têm clamado a Ti, Senhor. E o Senhor que é o dono da vida, é o Senhor quem dá a vida, e é o Senhor que tira a própria vida. A vida nossa está nas Tuas mãos. Por isso eu peço, Senhor, ser com cada rádio ouvindo nesta tarde, em nome de Jesus.